Vamos lá, boa noite. 10 de julho, 19 horas. Eu gostaria que conclamar você que nos ouve nessa noite, que nós estamos fazendo pela manhã, às vezes às 7 da manhã, 6h59, 6h50 por aí. Nós estamos numa campanha de Silvio Barreto Renda, boa noite, de 31 dias de oração, pautados no livro de Provérbios, tá certo? Então, se você quer nos acompanhar nessa empreitada, estamos aqui todos os dias online e uma pequena reflexão e depois nós oramos e só, para que você siga seu dia, tá certo? Então já tivemos ontem, já tivemos hoje, foi uma bênção. Amanhã de manhã, domingo de manhã, segunda, então vão ser 31 dias de oração. Deus colocou no meu coração, tá certo? E não é nenhum bicho de 7 cabeças. Boa noite, Nádia, tá certo? E você vai ser abençoado, vai ser abençoada, tá certo? Porque diz a palavra de Deus que aquele e aquela que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Amém? Eu vou tentar, embora toda vez eu prometa, vou tentar falar 10, 15 minutos, mas às vezes a gente se alonga mais um pouco, mas eu ainda prefiro alongar naquilo que Deus coloca no meu coração, tá certo? E você muitas vezes assiste tanta live boa de cantores evangélicos, vai a noite inteira, certo? Tá ali só a turma cantando, apresentando, mas aqui eu não estou para apresentar, aqui eu estou para falar um pouco daquilo que Deus coloca no meu coração. Há um questionamento muito grande, antigo, que nunca se chegou a um denominador comum. E não vai ser hoje que vai se chegar, tá certo? Apenas temos a oportunidade de compartilhar um pouco do que nós pensamos. E eu creio muito que a própria Bíblia ela responde às próprias dúvidas nossas. Não precisa ninguém ser teólogo, não precisa ninguém ser um comedor de Bíblia para que seja crente. Tá certo? Se você é crente, é o suficiente, mas nós precisamos crescer no conhecimento, mas não naquela voracidade, né? Que de repente a gente pode até se engasgar. Dona Silvia, a sua filha está no Instagram, tá certo? Joana entrou agora no Instagram. Joana, sua mãe está no Facebook, tá certo? Então as pessoas têm muita dúvida, às vezes pergunta a mim, a você, nós temos aqui a pastora Silvia, e quem é que é salvo? Qual a forma de ser salvo? Eu creio na simplicidade do Evangelho, certo? Eu creio na simplicidade do Evangelho. É pura misericórdia de Deus. Então, hoje eu peguei aqui, vou sair da salvação para a questão do perdão. Não é nem o perdão que você concede a outra pessoa, é o perdão que você recebe de Deus. E o livro de Romanos é tido entre alguns exegetas, alguns teólogos, como sendo, eles dizem assim, se não existisse nenhum outro livro, o livro de Romanos já seria suficiente, certo? Por quê? Porque ele fala todo o plano da salvação está embutido ali em Romanos. Eu conheci em Feira de Santana, a Silvia talvez tenha conhecido, a irmã Ruth, que foi professora do Seminário Batista do Norte há muito tempo, e era conhecido o seguinte: Dona Ruth passou a vida não só ensinando, como ela só pregava sobre Romanos. Então, se você escolhe um livro e passa a vida inteira, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a pregar de Gênesis a Apocalipse. Aquilo que Deus coloca no seu coração, você vai e fala. E aí o que acontece? O Romanos capítulo 3, a partir do verso 21, ele tem um título lá dizendo o seguinte: o perdão dos pecados por intermédio de Cristo.
Então, esse perdão aqui não está afeto à questão de você perdoar alguém, mas que você entender como é que o perdão de Cristo é concedido a você. E aí, eu gostaria de ler com você, tá certo? Vou ler um pouco, a partir do verso 19. O autor, que é Paulo, ele diz o seguinte: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, ela diz aos que estão debaixo da lei. Veja que interessante, Paulo, certo? Existe a lei, mas a lei fala para aquele e aquela que está debaixo da lei. É como se você fosse morar, vamos dizer, aqui na França. A lei da França não vale para mim. Mas a partir do momento que você entra no território francês, você vai ser comandado, vamos assim dizer, pela lei francesa. Você vai viver debaixo da lei francesa. Por isso que Paulo diz: ora, existe uma lei, certo? Mas essa lei fala para aqueles que estão debaixo da lei. E, evidentemente, essa lei vale para quem? Para o judeu, a priori. Então, ela não vale para o egípcio. O egípcio não está debaixo da lei do judeu, certo? Não vale lá, né, para outras regiões daquela época, nem para outros países, certo? Porque a lei está para quem considera ela e para quem vive embaixo dela. Então é isso que ele está dizendo aqui. Nós sabemos que tudo o que a lei diz, ela o faz aos que estão debaixo da lei. Para quê? Para que aquela turma de baixo, diga, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque olha a finalidade da lei: é destruir, não é levar ao céu. Ele diz o seguinte: a lei tem uma finalidade: condenar qualquer pessoa que desobedeça a ela. Essa é a finalidade da lei. Vocês vão entender isso aí. Aí, no verso 20, Paulo dá uma esclarecida assim fenomenal. Ele diz: por isso, nenhuma, veja bem, nenhum é nenhum, nenhuma carne será justificada diante dele, diante do Deus Altíssimo, certo? Pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a lei, ela visa só lhe dar conhecimento, ou seja, não matarás. Você está entendendo? Estou entendendo. E se matar, você tá em maus lençóis, porque a lei vai te condenar. É isso. Porque a lei está lhe dando conhecimento do pecado. Então houve uma época que se vivia sem lei, até que se reuniram e colocaram lei, vamos dizer assim, dentro de um país, não é verdade? Então, tudo é regido por suas leis. Nós temos aqui a pastora Silvia, né? Igreja Batista da Primavera em Paudalho, ela tem lei. Quem quiser ser membro daquela igreja vai estar debaixo das normativas daquela igreja. E se você fugir às normativas, teoricamente, o conteúdo dela, tá certo? Ele vai dizer para você: olha, você está errado, porque aqui diz isso. Mas no verso 21, Paulo vai dando uma esclarecida assim. Ele diz: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. A justiça de Deus, gente, é Jesus Cristo, o justo. E a palavra diz que ele se manifestou sem lei. Ora, tendo o testemunho da lei, ou seja, a lei não recaiu sobre ele, mas a lei falava dele. A lei falava dele, testemunhava dele, tá certo? E os profetas também anteriores a ele, até João Batista, tá certo? Testemunhava dele. Veja que bonito isso aqui. Isto é, a justiça de Deus agora, ela não é pela lei, ela é pela fé em Jesus Cristo. Então, ora, se você crê em Jesus Cristo, né? Então, pela fé, você é justificado em Cristo. E aí diz o que mais? Ele diz: pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Veja bem, então,
a justiça de Deus é para todos e também sobre todos os que creem. Ora, se alguém não crê, então a justiça de Deus não justifica essa pessoa. Mas a partir do momento que você diz, eu sou de Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, você tem que estar embaixo da justiça de Deus, que agora é a lei de Deus cumprida em Cristo. E Paulo vai revelar isso por quê? Ele diz, porque todos, não há um sequer. Ele diz, todos pecaram e destituídos estão. Não é ficaram, não, estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, você institui um presidente, você institui um diretor de escola, dependendo da igreja, a Assembleia institui um pastor, certo? Mas, do jeito que se institui, você pode destituir. Um presidente ele pode ser destituído do cargo pelo voto. Se ele não for reeleito, ele foi destituído e outro foi instituído. É isso. E aí, veja bem o que Paulo diz. Todos nós, ou toda a humanidade, pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Isso por quê? Por Adão. Adão estava lá no paraíso, junto com Deus glorioso, e o pecado fez com que ele fosse destituído e, por tabela, nós, da presença de Deus. Agora ele continua, sendo justificados gratuitamente. Interessante que a justificação, ele está dizendo, olá, tudo bom dado, deixa aqui, isso, lá do Rio de Janeiro. Ora, ele diz agora no verso 24 algo muito interessante, tá certo? Porque ele fala, sendo justificados, quem? Aquele e aquela que crê em Cristo. Não estou falando de batismo, de frequentar a igreja, de ser dizimista, de conhecer a outra palavra, não. Então, sendo agora justificados porque você creu em Cristo como um único e suficiente Salvador, certo? Gratuitamente pela sua graça. Então, a justificação de Cristo foi gratuita, mas muitos, para pregar essa justificação, cobram, e cobram muito, enquanto ele nos deu de forma gratuita. Eles sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo. Ou seja, o que é redenção? Redenção realmente é uma pessoa que estava no tremendal do pecado, certo? E ele, condenado por sinal, então ele foi redimido. Ele foi redimido, daí o termo redenção. Então, a justificação gratuita que vem pela graça em Cristo, certo? É feita pela redenção a partir da morte e ressurreição dele. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, isso é muito profundo, gente. É maravilhoso estudar Jesus. Já estou acabando, tá certo? Ao qual, ou seja, Jesus, esse aí, Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Ou seja, no sangue de Cristo, certo? A partir que ele ressuscitou, a propiciação do pecado, ou seja, ele é o cordeiro propiciatório. Lembra da história lá de Abraão sacrificar Isaac? Então, qual era o cordeiro? Era Isaac, certo? Mas Isaac pergunta, pai, nós temos aqui o cudelo, o fogo, tal, os gravetos, e quem é o cordeiro? Ele disse, Deus proverá. E aí, resultado, Deus, né, proveu, no caso, um cordeiro que surgiu, a Bíblia não diz nem sei de onde, e esse cordeiro foi imolado no lugar de Isaac. Então, Cristo foi imolado, certo? Por mim e por você, para que nós sejamos redimidos dos nossos pecados. E aí ele diz, tá certo? Então, essa propiciação foi para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Ou seja, ele está dizendo que a partir que você entrega a sua vida a Cristo, certo?
você tem seus pecados perdoados, você é redimido, mas ele usa uma palavra, os pecados para trás cometidos. Ou seja, do dia que você entregou sua vida a Cristo, tudo para trás, não interessa o que você fez, foi redimido pelo sangue de Cristo. Isso é muito profundo, gente. E aí ele diz mais, sob, debaixo da paciência de Deus. Para que foi feito isso? Para a demonstração da sua justiça neste tempo, hoje. Hoje. Então, quando você entrega a sua vida a Cristo, você se apossa do pecado total na sua vida, certo? Aí ele diz, para demonstrar essa justiça hoje, no tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Cristo. Ou seja, Jesus é o justo, mas também é o justificador daquele e daquela que tem sua fé em Cristo Jesus. Daí não vale ter fé noutra pessoa, num grande pastor, num grande papa, numa freira, ou num homem de Deus, ou mulher de Deus, não interessa. Ele diz que Jesus é o justo e também é justificador daqueles que têm fé em Cristo. E aí continua. Onde está a jactância, que é a vergonha, não é? É excluída. A jactância é excluída. Por qual lei? A lei das obras, a lei de Deus, aquela turma que ainda segue a lei hoje, quando a graça de Cristo está reinando? Não. Ele diz, isso foi excluído pela lei da fé. Olha aí, a lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Está lá no verso 28. E aí ele diz mais: ora, é porventura Deus somente dos judeus? Mas esse Deus também não é dos gentios, nós somos gentios. Quem não é judeu é considerado gentio, não interessa qual a raça, tá certo? Ó, agora ele faz uma explicação mais aprofundada, que já estamos encerrando. Visto que Deus é um só. Então, isso aqui é muito interessante, porque, se dão licença que eu vou tomar um pouquinho de água gelada aqui. O clima está seco hoje aqui, tá certo? Visto que Deus é um só. Deus é um só. Porém, quando nós vamos para o mercado do Evangelho, é o Deus batista, é o Deus assembleano, é o Deus adventista, é o Deus presbiteriano, né? É o Deus de mistério, é o Deus da comunidade independente, é o Deus do Jesus Cristo dos últimos dias, e por aí vai. Mas a Bíblia diz o seguinte: Deus é um só. Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão. E por meio da fé, a incircuncisão, o que é isso? A circuncisão é uma lei que ao oitavo dia a criança era levada lá na sinagoga para ser circuncidado. Não vou entrar em detalhe aqui não, tá certo? Procure ver aí na internet. E esse era o sinal que pertencia ao corpo de Cristo, seria assim mais ou menos, ao corpo de Deus, ao corpo de Israel, tá certo? Ao povo judeu. Aí ele diz o seguinte: ora, antes era necessário esse sinal. Agora, Deus, como é um só, ele justifica pela fé. A partir da fé sua em Cristo, você é circuncidado e circuncidada. Não é interessante isso aqui? E diz mais, certo? E por meio da fé, a incircuncisão. Ou seja, é a mesma coisa. A partir do momento que você, antes de aceitar Cristo, você não era circuncidado. Mas a partir do momento que você aceita, você é circuncidado pela fé e deixa de ser incircunciso. Ou seja, você é de forma completa do Senhor. E aí, ele fecha o verso 31 com algo que muitos têm dúvida. Anulamos a lei pela fé?
De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Por quê? Por que estabelecemos? Porque a lei aponta para Cristo. E a partir de Cristo é pela fé. Eu espero que você tenha entendido isso aí. Então, Deus tocou hoje, para eu falar, é quase que uma escola dominical, seria assim, tá certo? Para que as pessoas sejam mais fortalecidas nesse Deus maravilhoso. E muitos não são, muitos pensam que a obrigação com Deus é somente você ir para a igreja. Não, ir para a igreja é necessário. A comunhão com as pessoas, ou fulano, ou Beltrano, como é que você está? Vamos louvar a Deus, todos louvando, e por aí vai. Tá certo? Mas é necessário que você compreenda, certo? Qual a ação do perdão de Deus na sua vida. Aí sim, quando você entende a grandeza do perdão de Cristo, da redenção de Cristo sobre sua vida, de forma nenhuma você agora pode deixar de exercer perdão para aquele, para aquela que te magoou. Porque antes de aceitarmos a Cristo, certo? Nós machucarmos o coração dele. E agora que como nós aceitamos a Cristo, infelizmente, no dia a dia, muitos de nós continuamos machucando a Cristo. Mas é pela fé. É isso que eu quero que você entenda. Mas uma fé que você entende. Uma fé que você tem consciência. Tá certo? É como se alguém fosse perguntar para você: ora, vem cá, me explica direitinho como é que é o perdão de Cristo. Ah, o perdão de Cristo é grande. Moço, eu quero que você me diga o perdão de Cristo. Olha aqui, é isso que nós lemos. Ele é da redenção, ele nos circuncida, tá certo? Ele nos resgata pelo sangue de Cristo. Era um perdão, um Cristo cuja lei do Velho Testamento apontava para ele, era testemunha dele, tá certo? Ora, e os profetas também testemunhavam dele quando já dizia, olha, virá um Messias um dia. Veja lá, o texto mais interessante que eu acho aqui, para mostrar para você que a lei testemunha de Cristo é algo assim. Eu sempre repito isso em alguns sermões, mas eu acho que é a forma mais clara. Moisés, dá num certo momento, do povo ali pecando, né, para variar. Então, o pecado, ele estava em forma de serpentes. Então, mandou-se várias serpentes e as pessoas eram picadas e morriam, que era uma tipologia de pecado. E aí Deus instrui Moisés. Ó, Moisés, faz o seguinte, vai e faz uma serpente de bronze. E aí você põe essa serpente na ponta de uma vara, tá certo? E aí acontece, e você ergue essa vara. O povo que é picado pela serpente, ele corre e olha para a serpente de bronze. Então, a partir do momento que ele olha para a serpente de bronze, veja essa analogia. Ele não morre. Veja bem, a partir que ele olha. Não sei quantos anos depois, talvez 1000 anos depois, ou menos de 1000 anos depois, Jesus chega e diz: assim como Moisés levantou a vara no deserto. É que eu não tenho outra caneta aqui, agora me pegou. Viu? Vamos usar essa chave de fenda aqui, tá certo? Assim como Moisés levantou a vara no deserto, que tinha serpente na ponta, importa que o filho do homem, quem? Quem é o filho do homem? É Jesus. Importa que o filho do homem também seja levantado. Qual a diferença? Na época de Moisés, a pessoa que pecava, era picada pela serpente, olhava para a serpente de bronze, uma tipologia de Cristo, e ela não morria. Agora Jesus disse, eu também tenho que ser levantado, porque existe uma mensagem dessa cruz. Aquele que olha agora a mensagem da cruz, são pessoas que foram destituídas, pecaminosas, viviam acabada, mas olha para a mensagem da cruz e terá agora a vida eterna.
Por isso que Jesus disse, da forma que Moisés levantou a vara, ou seja, esse ato de Moisés testemunhava de mim. Por isso que esse texto, Paulo diz que as escrituras testemunhavam de Cristo. Os profetas antigos testemunhavam de Cristo. E esse testemunho de Cristo chega até mim, até você. É isso que eu quero que você entenda essa noite. Boa noite, Janeide. Eita, que essa turma está toda aqui. Então, é isso que eu quero que você entenda. Gente, é gratificante quando você aprende mais da função de Cristo com relação ao homem. Isso é gratificante. Então, vamos orar nesse momento, relembrando a você que está aqui ainda, a Nádia estava, tá certo, a Janeide, é que amanhã, 10 para as 7 da manhã, 7 horas no máximo, eu estou aqui com vocês, tá certo? Numa campanha de oração, 31 dias de oração. Amanhã, como é dia 11, nós vamos nos pautar no Provérbios capítulo 11, tá certo? E fazemos pequena reflexão e depois nós oramos, só isso, e você vai seguir seu dia, tá certo? Então, acorde cedo, estaremos aqui cedo amanhã, é uma benção. Às vezes as pessoas dizem, mas pastor, como é que você vai fazer uma live 6 horas da manhã? Aqui em Boa Viagem, existe uma igreja nova de Boa Viagem, que é uma igreja católica. Muito bonita essa igreja. Moço, ela faz missa 6 da manhã. 6. Você não consegue passar na rua com seu carro. Apinhada de gente. O crente não faz missa, faz um culto que começa às 9 da manhã, o pastor diz chega às 9, você chega na hora de pregação, às vezes 10h30, 11 horas, olha lá, e já com pressa que ele termine. Mas os romanos, nossos irmãos, 6 da manhã, a igreja está apinhada de gente. Tá certo? Então, estou lhe convidando, se você quer, ligue seu celular, 7 da manhã, uma pequena reflexão neste momento, nessa campanha de oração particular, para que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus pelo dia de hoje. Olha, gente, eu tenho que agradecer a Deus. Nós temos que ver aí, nós estamos com, eu acho, não sei se já chegou a 60 ou mais 60 mil pessoas que faleceram por causa dessa pandemia. Não pode falar, não estão querendo que a gente fale do nome, né? Por causa desse problema que está aí. E nós estamos aqui conversando. Nós estamos aqui conversando. Só isso já é um motivo de alegria. Só isso. Essa semana alguém mandou um filme para mim, eu não sei, um vídeo pequeno, de um pastor, acho que em São Paulo, uma igreja grande, bonita. Ele entrou muito elegante, sentou no primeiro banco, a igreja vazia. E ele fez uma pequena live falando que as pessoas se cuidassem, tal, da pandemia. Resultado, uma semana depois esse cabra contrai e ele morre. E se eu e você, nós estamos aqui, vamos agradecer a Deus pela vida, tá certo? É isso que eu quero orar com você nesta noite, tá certo? Orar a palavra. Pai querido, Pai amado, como tu diz aqui, que nós fomos justificados gratuitamente por tua graça e pela redenção que há em Cristo. E não existe redenção noutro santo. O santo é o santo de Israel, Cristo Jesus. Santo nenhum, certo? Santo nenhum justifica ninguém. Então, Senhor, porque tu nos justificaste gratuitamente por tua graça, e em Cristo nós fomos redimidos, certo? Porque em Cristo, Senhor, ele tomou o nosso local na cruz e através do seu sangue vertido, nós temos a remissão dos pecados e todos os pecados dantes cometidos. É isso que eu quero agradecer essa noite, Pai. Eu te agradeço, Pai, por cada vida que está nessa live. Cada vida que ainda
irão assistir, porque daqui a pouco ela está aqui livre no Facebook, um ou outro vai, abre, olha, um desiste, o outro vai, assiste todo, e assim é a vida, Pai. Então eu te agradeço hoje pelo dom da vida, porque o que tu fizeste em nossa vida, não há dinheiro que compre, certo? Não há dinheiro, Senhor, que pague o que tu fizeste para conosco, Pai. A gente se encontraria hoje, como estava conversando com o Daí, a vida é um sopro. E nós precisamos, às vezes, viver a vida. Viver a vida não é você andar no erro. É você olhar a natureza, puxa, eu vejo Deus na natureza. E quando você conhece, não é? O que Paulo diz que não precisa de explicação, o que é que Cristo fez na tua vida, na minha, você tem que erguer as mãos e dizer, Senhor, glória a Deus. Ou como dizia aquela música, erguer as mãos e dar glória a Deus. Tá certo? É isso. Eita, que essa turma está entrando hoje aqui atrasada, essa turma aqui, tá certo? Lá de Serra Talhada. Muito bem. Então, Pai, abençoa a pastora Silvia, a Nádia, Pai, abençoa, Senhor, essa vida. Abençoa, Senhor, essa turma também que está aqui no Instagram, a Stephanie, tá certo? Meu irmão aqui do. Quem é? Espaço Vana Barroso. Eu não sei o que é, mas tudo bem, depois desculpa, tá certo? Aqui, a Janeide, que está aqui, Pai querido, Pai amado, o Dado Lins, que é tia Yolanda do Rio de Janeiro, a Joana, Pai. Então, abençoa essas vidas que estão aqui e que elas possam ter um fim de semana inteiro na tua presença, Pai. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Bem, amanhã de manhã, quem puder, estaremos aqui nessa campanha de oração. Gente, eu tenho que testemunhar sempre. Olha, o que a campanha de oração fez na minha vida, eu sei que fez na vida de Silvia. Nos outros não posso nem dizer, tá certo? Mas a Silvia, eu sei, o pastor Zé Renda, na minha vida, na vida Naí, olha, só um dia para a gente botar botar o assunto em dia. Vamos orar amanhã de manhã, tá certo? Eu agradeço por sua presença essa noite. Deus os abençoe. Deixa eu encerrar aqui primeiro o Facebook, um momentinho só. Encerrando.